Pessoal, boa tarde. Nossa, tá meio torto. Tá ótimo. Tá bom? Bom, meu nome é Ana Paula, né? Eu sou assistente social aqui no programa de cirurgia bariátrica e metabólica do CAM. O tema de hoje, então, eu vou falar sobre obesidade, promoção, prevenção e educação em saúde. Quero agradecer o convite, né, do Telesaúde por mais essa oportunidade de estar compartilhando aqui, né, com vocês a respeito desse tema que é tão importante e relevante, né, para a gente discutir com a atenção primária, né, na rede de atenção como um todo. Bom, então eu sou assistente social e socióloga. Eu trabalho aqui no hospital no programa de cirurgia bariátrica e no programa de implante coclear. Bom, inicialmente eu queria falar a respeito da obesidade, né? Eu acho que todos vocês que estão online devem ter tido já algum contato sobre a doença, sobre o que é, né? E sabe também que as causas da obesidade é de nível multifatorial. Não há uma causa única que causa essa doença crônica. Então existem fatores, né, culturais, genéticos, sociais, psíquicos, metabólicos, entre outros. Então é uma doença com multifatorialidade. E associado a ela existem várias comorbidades que ela acarreta também. Então, por isso que a obesidade hoje, ela é também considerada um problema de saúde pública, porque já afeta quase mais de 50% da população do nosso país está acima do peso. Né? E o que acarreta isso? É um fator de risco para mais de 39 doenças. Então, são doenças, né, que muitas vezes poderiam ter sido evitadas, poderiam não existir se a gente tivesse um controle maior, melhor, na questão de prevenção nos riscos da obesidade. E aí essa figura, ela ilustra, né, um pouco as comorbidades que vêm com o excesso de peso e com a obesidade. Então a gente pode ver aqui, né, a depressão, a apneia do sono, doença arterial, fígado gorduroso, câncer, incontinência, hipertensão, insuficiência cardíaca, refluxo, diabetes, né, que é o mal do século, né, hipertensão arterial e diabetes. Aqui no programa de cirurgia bariátrica, a maioria dos nossos pacientes são hipertensos e diabéticos, né? Eles têm essas doenças. Então, é muito difícil encontrar um obeso sem essas duas comorbidades. Então, associado a isso, existem outras doenças também que a obesidade acarreta. Então, por isso que a gente tratando, a gente prevenindo, a gente promovendo a saúde em cima dessa doença, a gente, consequentemente, acaba contribuindo para a remissão das outras doenças também. E aí existe um estudo, uma tese de doutorado da professora Michele Lessa de Oliveira, do programa de pós-graduação da UNB, que ela fez um estudo sobre quanto custa a obesidade para o SUS. Né? Então ela fez uma tese dizendo assim, o custo disso para o país, para a sociedade. Então vale a pena a leitura desse material, coloquei aqui só como uma referência, está na biblioteca do Telesaúde, depois vocês podem estar acessando, e ela vai mostrando ali com os dados da pesquisa dela, o quanto que o país gasta, né, com o trato da obesidade. Então a gente vê que o número cada vez vem aumentando mais, né, o número de pessoas com sobrepeso, com obesidade, e a gente precisa tomar atitudes urgentes. Então, seja na atenção primária, seja na atenção secundária, seja na atenção terciária. Aqui eu estou falando da atenção terciária e o nosso programa é específico de cirurgia bariátrica, né? Então, a gente é um ponto dentro dessa linha do cuidado. A cirurgia bariátrica, ela é
um ponto dentro desse processo. E a gente não tem, existe uma demanda reprimida que a gente não tem condições de atender, né? A gente tem mais de 800 pessoas na fila, o Hospital Evangélico tem mais de 1.600, então esse número só tende a aumentar. Então toda ação que a gente fizer, né, em relação à mudança de comportamento, à mudança de hábito, né, hábitos mais saudáveis, tanto do ponto de vista alimentar quanto da atividade física, eles são importantes. Então vale a pena a leitura dessa tese dessa professora. Tem uma outra... Então, nessa tese, ela coloca, assim, os custos, né, diretos e os custos indiretos, né? Ela coloca os custos diretos sanitários, hospitalização, serviço de emergência, cuidado domiciliar, medicamento, instalação. É um estudo bem minucioso. É um estudo de 2013, mas é um estudo, assim, que vale muito a pena a leitura para a gente conhecer um pouco melhor sobre o custo, né, da doença para o país. Existe um outro estudo também, que é uma dissertação, que é uma tese de doutorado também, né, da Andrea Sugai Mortosa, da UNB também, do Programa de Pós-Graduação em Política Social, que ela vai trazer a obesidade como uma expressão da questão social. Nessa tese de doutorado, ela vai desmistificando e mostrando como que a obesidade foi construída também ao longo desse processo e como que é uma sociedade que produz esse sujeito, né, que é fruto desse meio cultural, social, desigual que a gente vive e que muitas vezes não dá conta de arcar com aquilo que o próprio sistema produziu, criou. É uma tese muito boa, acho que vale a pena também a leitura. Tem lá na biblioteca do Telesaúde. Bom, e aí algumas fontes de informação que vocês devem conhecer, né, que é o Vigitel. O que é o Vigitel? É Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Então, essa pesquisa, ela é realizada pelo Ministério da Saúde, né, e ela faz uma ligação através de um telefone fixo, né, ele faz a ligação para perguntar sobre a situação de vida da pessoa, peso, altura, né, para chegar a alguns indicadores. E aí, esse material, ele pode, né, ele está disponível também no site do Ministério da Saúde, e o diagnóstico que é feito é a partir do IMC, né, o Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, é claro, assim, que são informações poucas, né, para tirar um diagnóstico, mas já é um parâmetro para se pensar também políticas públicas. E aí, ele classifica, né, de acordo com o resultado. Então, é considerado, né, o excesso de peso quando o IMC alcança valor igual ou superior a 25 quilos por metro quadrado, e a obesidade já é diagnosticada com valor igual ou superior a 30 por metro quadrado. Então, aqui a gente tem, né, abaixo de 18,5, abaixo do peso, 18,6 a 24,9 de IMC, peso normal. Sobrepeso, então já tem 25 a 29 de IMC. Obesidade grau 1 já é acima de 30. Obesidade grau 2, IMC de 35 a 39. E obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, também que a gente fala, acima de 40, IMC acima de 40. E aí, só para pegar alguns dados aqui do município de Vitória, né, da capital, esse estudo apontou o seguinte, né, que aqui na capital a gente já tem encontrado pessoas com sobrepeso mais de 50%. Né? Então, a gente já tem um perfil, um público-alvo aí para
atender, para atacar. Então, você que é de outro estado, né, que é de outra região, você também pode acessar esse material para saber como que está a relação esse percentual na sua região, né? Quantos de sobrepeso, quantos de obesidade, porque em cima desses dados vocês podem traçar políticas, né? Podem traçar um plano mais eficaz de promoção, de prevenção e controle da obesidade. E aí, qual é o papel, então, do setor saúde? É trabalhar fazendo essa articulação, né? Então, nesses 3 níveis, na promoção, na prevenção e na capacitação. Então, na promoção da saúde, a gente entende como o quê, né? Trabalhar no ponto de vista intersetorial, promover a participação social, o empoderamento, a interdisciplinaridade, intervir na causa da causa, intervir sobre determinantes sociais, políticos e ambientais. Então, a promoção da saúde, ela perpassa por esses vários aspectos, não só na atenção primária, mas articular também com escolas, com igrejas, com as comunidades, né? A gente precisa fazer um trabalho em rede, fazer essa rede funcionar, fazer parcerias, né, com escolas, com universidades. Eu vou falar um pouquinho mais na frente o que a gente tem feito aqui de parceria nesse sentido, né, de promoção de saúde. E aí a vigilância tem esse papel de qualificar os dados, integrar, identificar fatores de risco, de proteção e pesquisa. Então, por isso que é importante a gente conhecer antes de intervir, né? Saber realmente assim, qual que é a realidade da obesidade no Brasil. É alarmante. À medida que a gente vai lendo, a gente vai ficando assustada com os dados, né? A população está cada vez mais obesa, está cada vez mais acima do peso e é uma população também que está envelhecendo, né? Então, são duas características importantes que vem acontecendo, né, no Brasil, o fenômeno do envelhecimento e do sobrepeso e da obesidade. Então, a gente tem que atuar, né, na prevenção, atuar em fatores de risco e fatores de proteção, campanhas, divulgação de informação. Então, é através do quê? A prevenção, ela é sempre mais barata do que o custo da doença, né? Então, uma participação em comunidade, uma palestra, uma forma de prevenir, encaminhando, né, para o centro de orientação ao exercício. Aqui em Vitória tem, né, Serra, alguns outros municípios têm também. Então, fazer parceria com esses setores. Visando sempre o quê? O cuidado do paciente, né? A atenção integral, interdisciplinar e multiprofissional, além do cuidado clínico. E aí a gente vai estar favorecendo o quê? Uma melhor comunicação, participação e controle social. Então, colocar o sujeito como protagonista também da ação, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, entendendo que ele não é culpado pela doença que ele possui, né? Mas que ele também, como um sujeito, é parte desse processo e ele precisa também se envolver, né? Contribuir para a melhoria da sua saúde, da sua família e de todos como um todo. E a capacitação, que é essa educação permanente em saúde. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é isso, né? A gente está discutindo um pouco sobre a importância de se prevenir, de se capacitar, de promover a saúde, de prevenir, e a capacitação ela é fundamental. Então, por isso eu coloquei as 2 teses aí de doutorado, para vocês lerem, se informarem, porque é através da pesquisa, da informação, que a gente vai melhorando, né? Uma capacitação contínua. E aí, para isso, eu vou falar, o meu slide vai falar em cima desse material aqui. O que é esse material? Existem vários materiais do Ministério da Saúde, né?
E um deles é esse aqui, ó, é o caderno 38 de atenção básica, que ele vai falar sobre o quê? Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, obesidade. Então, existem vários materiais desse aqui no site do Ministério da Saúde. Tem na biblioteca também do Telesaúde, né? Vocês também podem acessar. E esse material, ele é riquíssimo, porque ele vai dando todo um direcionamento de como trabalhar com essa pessoa, né? Que tem a doença da obesidade. Porque muitas vezes, quando chega aqui na atenção terciária, no hospital universitário, a gente se pergunta, né? Como que esse paciente, essa pessoa passou despercebido pela atenção primária? Será que ele nunca passou por lá? Ninguém conhece esse sujeito? Como que um paciente chegou a 100, 110, 120, 130, 200 quilos e passou invisível pela atenção primária? Então, o nosso desafio é isso, é articular essa rede, é fazer com que esse paciente seja atendido, né, não sofra discriminação, seja acolhido nas suas comorbidades, seja tratado, e é isso que ele precisa, porque quando chega na atenção terciária, ele já está cheio de complicação, está cheio de comorbidades, e aí para a gente tratar isso a gente leva muito mais tempo. Então, assim, é um material de referência, esse aqui no campo da obesidade, vale a pena também a leitura, né, e o conhecimento desse material. E aí, dentro desse material, existe um fluxo, né, que vai direcionando o que deve ser feito quando a gente tiver contato com esses pacientes. Com IMC normal, né, quais são as orientações que devem ser dadas, né? Então, aqui, ó, com IMC menor que 25, promover ações de promoção de alimentação saudável e atividade física. Com sobrepeso, que é um IMC já de 25 a 29, fazer ações de promoção também, atividade física, mas já fazer um plano de ação para que ele volte a um IMC normal, né? Então, já tem um IMC elevado, já tem que se pensar num plano de ação para que o IMC retorne ao normal, né? Para não surgir outras doenças associadas à obesidade. IMC acima de 25 e 29, né, com comorbidades, acionar então a vigilância alimentar e nutricional, orientação sobre alimentação adequada, saudável, atividade física e a prescrição dietética. E a obesidade, que já é acima de 30, né, IMC de 30 a 40, orientação também, as mesmas que os anteriores, associado à terapia comportamental e à farmacoterapia, né? Então, muitas vezes já tem o uso aí do medicamento. E muitos desses pacientes já são encaminhados também para a cirurgia bariátrica. O SUS, ele prevê que o paciente que tem indicação para bariátrica é o quê? São pacientes com IMC acima de 35, com comorbidades, e IMC acima de 40, não tendo nenhuma comorbidade. E aí, levando também em consideração que esse paciente, esse sujeito, já tenha passado por algum tratamento a nível ambulatorial de no mínimo 2 anos. Já tentou, já fez atividade física, alimentação e não teve sucesso. Então, é importante ter esse olhar, né? Esse olhar voltado, direcionado para esse paciente. E aí, esse material, então, da atenção básica, que dá todo esse direcionamento, ele vai falando vários níveis estratégicos de organização. Então, ele vai falando, né, no âmbito macro, no âmbito meso e no âmbito micro. O que seria isso? No âmbito macro, ele vai falar das macropolíticas que regulam o sistema de atenção à saúde. O que deve ser feito nesse âmbito para promover, né, prevenir e educar em saúde? No âmbito meso também das organizações de saúde e da comunidade, o que eu posso fazer, né, a nível comunitário, a nível da minha unidade básica de saúde? Então, ele vai dando várias estratégias, várias dicas do que fazer. Então, a gente não está perdido, a gente tem um direcionamento,
A gente tem material para isso, tem material bom produzido pelo próprio Ministério da Saúde, então a gente tem uma orientação, a gente tem um norte. E no âmbito micro, né, das relações entre as equipes de saúde e as pessoas usuárias e suas famílias. Então ele vai colocando, aqui eu deixei escrito, mas eu não vou ler, porque depois vocês vão acessar em PDF, mas eu deixei no PowerPoint o que deve se fazer, né? Tanto no âmbito micro, aí aqui tem várias estratégias que devem ser feitas, né, no controle da obesidade, em âmbito micro. Vou ler uma só de cada para vocês terem uma ideia. Então, ele dá a sugestão seguinte, né, buscar a melhoria da sua própria qualidade de vida por meio da adoção de hábitos de vida saudáveis, que incluam alimentação equilibrada, atividade física, lazer e convívio social. Então, ele vai dando várias dicas. No âmbito meso, organizações de saúde e comunidade. Então, ele vai falando no livro sobre como desenvolver atitudes proativas, se antecipar aquilo que está sendo colocado, né, que está sendo posto. Então, isso também tem a ver com aquilo que a gente faz na educação, em saúde, né, na atenção primária. Então, aqui, ó, por exemplo, ele dá uma dica. Ele escreve, né, realizar rastreamento do estado nutricional, peso, altura, comprimento e circunferência abdominal dos usuários para identificação precoce de excesso de peso, de obesidade em criança, adolescente, adulto. Então, esse rastreamento vocês já podem estar fazendo, né, na atenção primária, onde vocês estão inseridos, com a própria população que você já atende. Fazer essa pesquisa também no Vigitel, né, que eu falei anteriormente. Então, tudo isso já vai capacitando, já vai te dando novas alternativas, novas formas de intervenção, né? Mas esse material aqui, ele é muito rico porque é isso, ele vai fazendo essa articulação. Uma das que eu falei, ó, exercitar a intersetorialidade, ó, com escolas, igrejas, associação de moradores e outros equipamentos públicos ou privados da comunidade. Então, a gente tem que entender a saúde com um aspecto mais amplo, né? Não é só ausência de doença, como a gente já sabe, mas é todo um estado físico, espiritual, mental, social. Então, a articulação com esses outros setores, onde essas pessoas frequentam, é importantíssimo. A gente fazer essa rede, né, essa intersetorialidade funcionar. E no âmbito meso aqui também tem mais orientações. E no âmbito macro, né, que são essas políticas mais a nível municipal, nível estadual, que vai fazendo com que essas políticas conversem, essas políticas dialoguem para um fim comum, né, tanto do ponto de vista da prevenção quanto do controle dessa obesidade também. E aqui tem algumas estratégias, né, de prevenção no âmbito macro. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né? Políticas de educação permanente, intersetoriais, políticas de melhoria de qualificação da atenção básica e de todos os níveis de atenção que compõem as RAS, políticas de fiscalização e regulação de mídias e propaganda de produtos alimentícios, principalmente aqueles voltados para o público infantil. Então, a gente já tem visto isso acontecer, né? A gente já tem visto assim que diminuiu o número de propagandas associadas à questão da alimentação não saudável, né, que é distribuído para criança e adolescente. Então, isso também é uma intervenção no âmbito macro. Políticas de fiscalização de produção e da rotulagem nas indústrias de alimentos, exigindo transparência, segurança microbiológica e nutricional dos alimentos comercializados e proteção à saúde do consumidor. Então, são pequenas ações que fazem grande diferença. Então, isso tudo são ações realizadas no âmbito macro. Então, não vou ler tudo, porque eu vou deixar disponível para vocês em PDF. Então, vale a pena a leitura posteriormente. E aí, aqui eu trouxe alguns materiais informativos e educativos que vocês podem pedir, solicitar via Ministério da Saúde,
no site, vocês podem acessar, fazer um pedido por e-mail mesmo, né? Existe esse guia alimentar, né? Como ter uma alimentação saudável. É um material também muito rico em informações, conteúdo, tem várias dicas importantes, né, de como substituir alguns alimentos. É um material que vale a pena fazer uma campanha, né, de prevenção, uma campanha educativa aí na sua unidade de saúde. Um outro material também, que é do Ministério da Saúde, produziu, é esse, né? Como prevenir o diabetes tipo 2, manter hábitos saudáveis, né? Ajuda a prevenir diversas outras doenças. Comer diariamente verduras, legumes, reduzir o consumo de sal, parar de fumar, praticar exercício físico, manter o peso controlado. Então, são pequenas coisas, mas que é importante a gente informar. Às vezes parece tão óbvio fazer isso, né? Mas o óbvio só é óbvio para o olho preparado. Então a gente tem que trabalhar nessa campanha mesmo de conscientização, de informação, porque muitas vezes eles não têm acesso a essa informação de qualidade, né? Essa informação mais técnica, essa informação que precisa realmente chegar até esse público. Esse material aqui é um material produzido aqui pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, né? Eu sei que tem muita gente que é de outro estado que está online. Agradeço até a participação. Mas talvez tenha também no seu município, na sua secretaria, né? Procure se informar. Então, aqui o nosso estado, nossa Secretaria de Saúde, tem esse material, 10 passos para uma alimentação saudável. É um material que você pode solicitar também, pode ir lá buscar na Secretaria de Saúde. Você pode trabalhar com o usuário, né, numa sala de espera, entre uma consulta e outra. Né? Então, isso tudo é informação, isso tudo é acesso à informação, uma informação de qualidade. Tem um outro folder também, que é produzido aqui pela Secretaria, né, que é sobre hipertensão arterial. Também é um material simples, de fácil entendimento. Você pode também trabalhar com o seu usuário, né, na atenção primária. Existe um outro material aqui também, 10 passos para alimentação saudável, que ele vai dando dicas simples, né, para você fazer no dia a dia. Faça consumo de alimentos in natura ou minimamente processado, né, diminua o consumo de sal. São coisas simples que às vezes numa palestra, né, numa consulta entre uma e outra, você pode trabalhar. Então, material disponível, você tem folder, material, cartaz, tem cartazes também na Secretaria de Saúde que você pode estar solicitando. E aí o nosso maior desafio aqui no estado do Espírito Santo é a construção e implementação da linha de cuidado do sobrepeso e obesidade. Então, em alguns estados já existe uma linha do cuidado, né? Qual o fluxo de atendimento desse paciente com obesidade? Então, o nosso maior desafio é esse, é construir essa linha do cuidado. E aí, aqui no estado, a gente tem uma câmara técnica da linha de cuidado do sobrepeso e da obesidade. A coordenadora é a Rayane Boldrini, ela é nutricionista. As reuniões acontecem uma vez por mês, né, lá na GROS, a Gerência de Regulação e Ordenação do Sistema de Saúde. Vou deixar aqui o telefone, o contato dela, né, quem tiver interesse também em saber como que anda a construção dessa linha do cuidado, quem quiser contribuir com sugestão, com ideia, né, a gente também está aberto. Nós aqui do programa de cirurgia também participamos dessa câmara técnica, né, para a gente também contribuir. A cirurgia bariátrica ela é uma parte dessa linha do cuidado. Então, existe essa câmara técnica, ela está em funcionamento. E se você quer de outro estado, né, também procure saber se existe alguma câmara técnica na Secretaria de Saúde do seu estado para poder participar e contribuir para melhorar esse fluxo de atendimento. E aí, para contribuir com isso, nós aqui do programa
de cirurgia bariátrica do Hospital das Clínicas, a gente criou um projeto de extensão que visa o quê? Contribuir no fortalecimento da construção dessa linha, né, sobretudo no segmento do pós-operatório tardio, que é depois da alta dos 18 meses. Por que acontece? Nós aqui do programa, a gente faz o acompanhamento pré-operatório, a cirurgia e o pós-operatório até 18 meses. Após 18 meses, esse paciente ele tem que ser retornado para a rede, para a atenção primária. E muitas vezes a gente tem percebido que a atenção primária, essa rede, não está preparada para atender esse paciente, ou desconhece. Então, o que a gente se propôs a fazer? A gente se propôs em ir nas 4 macro-regiões, né, para falar um pouco da nossa atividade, como atender esse paciente bariátrico. E, além disso, a gente fez também, cada membro da equipe ficou responsável de fazer uma web via telesaúde. Então, a gente já está na nossa 3ª web, né, de telesaúde. Se vocês quiserem anotar as próximas datas, aí a gente já está com mais ou menos até maio programado essas webs. Então, cada profissional aqui do programa se comprometeu em falar um pouco sobre cirurgia bariátrica, comorbidades, atenção do profissional da fisioterapia, atendimento psicológico. Então, a gente já teve uma com o cirurgião do aparelho digestivo, já tivemos uma semana passada com a fisioterapeuta, a Michele, hoje está tendo comigo, né, com assistente social, e a nossa próxima web vai ser dia 20 de novembro com a psicóloga do programa. Então, a nossa intenção é fazer com que desmistifique esse medo de atendimento ao paciente obeso, saber como atendê-lo, né, seja tanto antes da cirurgia quanto após a cirurgia bariátrica. Né? Então, a gente fez essas webs pensando nessa possibilidade, né, de contribuir com a atenção primária no manejo, no trato com o paciente com obesidade. Uma outra prática também que a gente tem aqui de parceria que a gente fez uma parceria com a professora do Departamento de Nutrição, a professora Maria Del Carmen. Ela tem uma oficina de práticas de alimentação saudável, construção, desenvolvimento e avaliação. Nessa oficina, os pacientes eles aprendem como preparar melhor os alimentos, diminuir o consumo de sal, aprendem novas receitas. E é muito bacana, por quê? Porque é uma troca, né? Eles levam para a oficina aquilo que eles fazem, tiram dúvidas sobre qual alimento que eu posso substituir, qual que eu não posso. Então, é uma oficina que tem nos ajudado muito, assim, contribuído muito. E além da oficina ser direcionada para os pacientes do programa de cirurgia bariátrica do CAM, ela também oferta oficinas para a comunidade. Então, a próxima oficina, até coloquei aqui, vai ser dia 19 de novembro de 2019, que é uma terça-feira, 1h15. Então, se você tem interesse aqui do estado, quiser participar dessa oficina, é só você fazer inscrição nesse site aqui, tem um link lá específico, inscreva-se aqui. A oficina funciona geralmente de 1h15 até umas 4 horas, né? Porque vocês aprendem a fazer alimentos mais saudáveis e, o melhor de tudo, a gente consome tudo no final. Então, é muito legal a oficina, muito bacana, vale a pena a participação. Um outro projeto também que a gente fez parceria aqui foi com o professor da nutrição, também aqui do curso de nutrição da UFES, que é o professor Rogério Pedrosa. Ele tem um projeto de extensão que é o quê? Acompanhamento nutricional ambulatorial de pacientes após 18 meses. Então, ele criou um projeto de extensão para atender alguns pacientes nesse perfil. Aquele paciente, né, que teve insucesso na perda de peso após a cirurgia bariátrica, a gente encaminha para ele. Então, você que é de outro estado, que não é aqui do Espírito Santo,
procura saber na universidade aí mais próxima de você quais são os projetos de extensão que tem nessa área. Porque é importante também, a universidade, ela oferece muitos cursos para a comunidade, que são esses projetos de extensão, né? Então, é interesse do professor, porque ele faz pesquisa, ele publica, e, ao mesmo tempo, ele atende esse sujeito, ele atende a esse usuário que necessita desse atendimento. Então, aqui a gente tem essa parceria com o curso de nutrição, a cada ano a gente vai buscando novas parcerias, né, para a gente poder atender melhor o nosso usuário. Um outro projeto também de extensão que a gente tem uma parceria é o projeto de extensão Vida Saudável. Esse projeto ele é coordenado pelo professor André Leopoldo, que é o professor de Educação Física lá da UFES, né? E o que consiste esse projeto? É um projeto que atende, esse projeto atende tanto obesos, pessoas com diabetes e pessoas com hipertensão arterial. Então, a proposta, né, é fazer 8 semanas de atividade física. Então, pensa, né, o perfil do nosso paciente é um paciente que muitas vezes não tem renda, é um paciente que está desempregado, não tem condições de pagar uma academia. Então, são várias questões sociais que impedem ele de fazer uma atividade física. Mas também a gente sabe que aqui nos municípios a gente tem o serviço de orientação ao exercício. Eu não sei em outros estados, né, como que é a realidade. Mas já fazer esse encaminhamento para lá. Então, esse projeto de extensão Vida Saudável é esse acompanhamento lá no Centro de Educação Física da UFES desses pacientes. São 8 semanas que eles são acompanhados, né, para nessa parte de perda de peso, atividade física e também avaliação nutricional. Então, a gente tem que fazer parceria com esses projetos para a gente poder fazer também essa rede funcionar, acontecer. Então, esse projeto aqui, você que é aqui do estado, pode participar também. Ele não é um projeto fechado só para os pacientes do programa de cirurgia bariátrica. Você também tem interesse em participar, encaminhar alguém, pode enviar, pode participar também. Qualquer dúvida, é só mandar e-mail para o professor André, tem os telefones, tá? Eu coloquei mais aqui como título de informação mesmo, tá bom? Um outro projeto de pesquisa que vem acontecendo aqui no Espírito Santo, isso também a nível nacional, é o projeto de pesquisa intitulado Enfrentamento e Controle da Obesidade no âmbito do SUS. Esse projeto de pesquisa ele é coordenado pela professora Maria Del Carmen, do curso de nutrição da UFES. Então, ela é coordenadora a nível estadual, aqui no estado, ela que coordena. E esse projeto tem várias frentes, né, de atuação. Uma delas é qual? Diagnosticar aspectos relacionados à gestão municipal, da Política Nacional de Alimentação Nutricional, qualificar a gestão da política, apoiar os municípios e territórios no planejamento, monitoramento e avaliação, estimular a análise e utilização de informações geradas a partir dos sistemas de informação de saúde para orientar planejamento, monitoramento, avaliação e tomada de decisão, desenvolver capacidades de articulação intra e intersetoriais, liderança ativa e capacidade de defesa da agenda de alimentação e nutrição e promoção da saúde na atenção básica, entre gestores e atores municipais. Então, uma das atividades desse projeto de pesquisa vai ser um curso de capacitação voltado tanto para gestores quanto para profissionais da atenção primária. Esse curso vai acontecer a partir de fevereiro, março de 2020. Então, você que tem interesse, né, quer participar, fique atento que brevemente isso será divulgado. Então, você veja, né, a gente tem várias pessoas pensando sobre o mesmo assunto. A gente tem professoras da nutrição, da educação física. Então, a gente tem que buscar fazer parceria com quem quer discutir sobre a temática, né, sobre o assunto e sobre esse problema de saúde pública que é a obesidade. Então, deixei aqui o e-mail desse projeto, obesidade.ufs@gmail.com.
Qualquer dúvida, sugestão, também vocês podem estar entrando em contato. E existe também um grupo de pesquisa aqui na UFES, do curso de nutrição, que é o grupo de pesquisa em nutrição e saúde, coordenado por essa mesma professora, a professora Maria Del Carmen. É um projeto, é um grupo que se reúne no CCS, né? Então, mais informações também vocês podem estar enviando um e-mail aqui para ela. E queria divulgar aqui o quinto simpósio, faltou um aqui, quarto Simpósio Internacional de Pesquisa em Nutrição e Saúde. Esse evento, né, ele é organizado pelo grupo Pensa, esse grupo que eu falei anteriormente, e o tema esse ano vai ser sobre envelhecimento saudável. Então, olha que bacana, vai estar discutindo o fenômeno do envelhecimento, que é uma realidade também, e também vai estar discutindo a questão da nutrição, da saúde, terá palestrantes nacionais, internacionais. Então, você que é aqui do estado tem interesse em se capacitar, conhecer um pouco mais, se envolver mais nessa área também, né, de alimentação saudável, participe também desse simpósio. Então, vai ser nos dias 26 e 27 de novembro, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da UF, CCJE. Coloquei o link aqui de inscrição, tá? Depois vocês entram no site, quem se interessar. Então, no âmbito do Estado, era isso que eu queria estar colocando para vocês. Essa aqui é a nossa equipe do programa de cirurgia bariátrica, né? A gente tem aqui a endócrina, enfermeira, eu, assistente social, endócrina, Dr. Douglas, que é o chefe é o coordenador do programa de cirurgia bariátrica, a nossa nutróloga, e esse aqui foi o mutirão que a gente realizou, dia 11 de outubro, que a gente chamou em torno de 200 novos pacientes para fazer a cirurgia bariátrica. Então, eles vão começar o pré-operatório. A gente chamou 200 de uma lista de espera de 800. Então, a gente sabe assim que essa lista, essa fila só tende a aumentar, né? Então, a gente precisa fazer ações no âmbito municipal, no âmbito micro, no âmbito meso e no âmbito macro, porque é uma questão de saúde pública que impacta a todos nós. Então, todos nós temos que ter esse compromisso de atuação junto à prevenção dessa doença. E aí coloco aqui as referências, né, do que eu me baseei. Agradeço novamente o convite do Telesaúde para mais essa web. Me coloco à disposição para perguntas, dúvidas, qualquer outra questão que a gente não conseguir responder aqui, vocês podem entrar via Telesaúde, que eu, como teleconsultora, posso estar respondendo depois. Muito obrigada.